Pai do Céu, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa IBD e estamos aqui na nossa lição de número 14, né? A última lição da nossa revistinha, que tem o título de Missões e a Volta de Jesus Cristo. E ela deveria ter encerrado no mês de dezembro, mas como a gente não teve culto e muitas pessoas também não estavam nessas casas, 31 de dezembro, né? E daí a gente deu uma atrasada, uma semana no nosso cronograma. Mas ela vem trazer um reforço bem grande sobre, né, tudo aquilo que a gente já vem lendo. E ela começa dizendo aqui, né, no texto áureo: esse evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E a verdade prática, a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. E ela tem também os hinos sugeridos da harpa aqui, que era o 469, 552 e 570. 469, 552 e 570. Daí a gente tem a nossa leitura diária, né, como toda semana. Temos um texto aqui no livro de Mateus, do capítulo 3 ao 14. E a introdução, né, do plano de aula, que começa dizendo assim: nessa lição, encerraremos o trimestre relacionado à ordenança bíblica de evangelização mundial com o retorno de Jesus. O caráter de urgência da obra missionária tem a ver com a perspectiva iminente da volta de Jesus. Sim, o nosso Senhor pode voltar a qualquer momento e, por isso, devemos evangelizar, proclamar o evangelho para o pecador a fim de que se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus como seu único, suficiente Salvador. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, e esse deve ser o motivo da urgência missionária da igreja na atualidade. Também vem dizer aqui: é um tempo de despertar espiritualmente, fazer a obra de Deus por meio da evangelização e guardar o Senhor Jesus, aguardar o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja. E aí a gente tem a palavra-chave, que é o retorno, né? Daí a gente tem a nossa lição. Agora, o auxílio missiológico dessa semana, ela diz assim: deliberadamente, escolhi a palavra emergência em relação à proclamação do evangelho, em vez da palavra urgência, por ser esta um termo relativo, enquanto de aquela implica problemas. Todos nós estamos familiarizados com situações de emergência. Pouso de emergência de aviões são anúncios familiares. Uma emergência significa pouco ou um choque com todo o seu horror e a sua tragédia. As emergências apresentam-se diante de nós sem serem convidadas e desafiam nossas forças de inteligência. Elas envolvem questões de vida ou morte, e nenhuma emergência, contudo, pode ser comparada à emergência da proclamação do Evangelho. Aqui, nós enfrentamos não apenas uma questão de vida ou morte, mas de bem-estar espiritual e eterno, ou separação eterna, destituição e morte. Aqui realmente existe uma emergência. Precisamos pensar sobriamente para compreendermos pelo menos em parte o estado de emergência em que a presença e posse do Evangelho nos colocou. Essa é uma emergência de infinita importância que envolve a felicidade ou a miséria eterna de várias pessoas, né? Isso foi escrito por Peter George. E a gente já entra aqui na nossa lição, né? Nosso questionário. E aqui tem duas frases que dizem assim: a pregação do Evangelho é uma tarefa urgente por causa da volta do Senhor Jesus. E diz aqui: o sucesso da evangelização mundial tem a ver com a promessa da volta de Jesus. E a nossa lição dessa semana, né, começa aqui. Lição de número 1. Pergunta de número 1. Qual é o evangelho do reino? Resposta: basicamente, esse evangelho do reino é uma mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão e da vinda de Jesus como realidades disponíveis na morte e na ressurreição do Senhor Jesus, como podemos ver no comentário da Bíblia de Estudos Pentecostais, né, que está na nossa revistinha. Pergunta de número 2. O que os discípulos de Cristo são instados a desenvolver? Resposta: os discípulos de Cristo são instados a desenvolver
os talentos concedidos por Deus, de modo a dar frutos antes da volta do Senhor Jesus, que está em Mateus, capítulo 25, versículo do 19 ao 30. Pergunta de número 3. Com que está ligada a volta de Jesus? A resposta. A volta de Jesus, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária, como afirmava o grande evangelista Billy Graham. De acordo com Mateus 24:14, Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Essa é a resposta da 3. Agora a pergunta de número 4. Quais palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja de hoje? E a resposta. Esse cachorro. As palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. O tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Pergunta de número 5. Você tem aproveitado os meios odiernos de tecnologia para evangelizar? E aqui a resposta, né, está ali antes da conclusão da nossa lição, né? Que fala lá: aproveitemos, portanto, os meios odiernos de grandes avanços tecnológicos que possibilita a Igreja de Cristo a comunicar o Evangelho a toda a raça humana. Isso vem a ser que a tecnologia que está nas nossas mãos, né? A igreja, né? Pontos de igreja, celular, vídeos, né? Na internet, mensagens bíblicas, pregações bíblicas, assim, no YouTube, culto online, culto nas praças. Hoje a gente tem a possibilidade de filmar, né? A gente às vezes conhece pessoas que pregam o Evangelho, você pode ir lá visitar essa pessoa, filmar ela cantando, né? Que tem pessoas que são bênçãos, mas não têm acesso a essa tecnologia por conta de recursos, né? Mas às vezes eu e você podemos lá ver uma pessoa que sabe cantar. Uma vez eu fui numa igreja e tinha um homem que ele tocava guitarra, né? Com a mão, e tocava um contrabaixo com os dedos do pé. É uma coisa muito surreal, assim. Foi o dom que Deus deu para ele. Tocava 2 instrumentos ao mesmo tempo, coisa que eu nunca vi na vida. E isso foi filmado, né? Tem foto disso. Então são coisas assim, dons assim que a gente pode estar hoje, né? Com os recursos, tá filmando e tá mostrando, né? O que Deus faz. Conheci um rapaz também que ele era deficiente visual, e num momento de pregação ele parou a pregação e falou assim: ó, aqueles jovens que estão lá fora, podem entrando para dentro da igreja. Deus não está se agradando que vocês estão aí, vocês vieram para ver o culto, não para ficar aí fora de conversa. Gente, daí todo mundo olhou para trás, tinha uns 5, 6 jovens realmente pro lado de fora da porta. Eles olharam assim, entraram bem quietinho para dentro. Tipo, coisas sobrenaturais assim que hoje a gente pode registrar, né? Isso que eu vi não pode mais ser registrado porque não tinha nada, né, filmando assim. Então tem coisas, nossa, maravilhosas que Deus entrega na mão de homens, né, e mulheres nessa terra, que a gente hoje pode levar, né? Pode filmar, pode registrar, né, esse tempo, esse momento e levar para muitos e muitos anos adiante, né? Então vamos usar os nossos recursos tecnológicos hoje de internet, de filmar, para a gente estar levando a pessoas que desconhecem, né, essa glória, essa grandeza, porque a vinda de Jesus está associada ao sucesso da evangelização. Então se a gente não evangelizar, Jesus também não vem, porque para ele vir vai se cumprir as escrituras que toda criatura vai conhecer, toda criatura vai ser evangelizada, vai conhecer o evangelho, aí sim ele vai vir. Então se a gente de uma certa maneira tem pressa que Cristo venha, também temos que ter pressa na obra dele, né? E que ele coloca como emergência, né? Então isso aí, meus amados, essa lição dessa semana. Vou ter que estar indo lá na livraria para ver se já foi impressa as lições, né, do próximo trimestre. E se você tem ainda interesse, venha nos consultar, porque a gente vai estar comprando esse ano. A gente está um pouco sem recurso e ela tem um custo, né? As revistinhas tem um custo de R$15. E aí tem estacionamento, tem a gasolina pra gente buscar, e é lá no centro cívico, né? Tem um lugarzinho meio longe, a gente não mora próximo. Tudo tem um gasto, né? Então se você não tem interesse, também fala: ó, pastor, não tenho tempo para ler, não é para mim. Aí a gente pode estar economizando, né? Um dinheiro que às vezes a gente não tem, mas não é pelo financeiro. Eu quero que você tenha interesse, que você tenha, né, vontade. Então venha estar falando: ó, pastor, eu quero, porque senão às vezes a gente tem comprado e vai ficar parado na tua casa ou na minha. Não pegue só para me agradar, por conta que você está com... só para dizer que você, né, está estudando. Não, pegue porque você tem interesse, que você está se comprometendo com Deus ali, tá bom? Então que Deus abençoe você. E você também, se você quiser ir direto lá na livrarias, né, CPAD,
que é do lado da igreja matriz lá de Curitiba, a igreja matriz da Assembleia de Deus em Curitiba. É do lado, na rua paralela, assim, bem fácil de achar lá a livraria. Amém, meus amados? Que Deus abençoe você. Até a próxima. A gente vai estar entrando em contato, vai estar atualizando você com as próximas lições. Fique com Deus, Deus abençoe. Até a próxima. Glória.